Apocalipse 7, do verso 9 até o verso de número 17. Vamos concluir. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém! E um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua bendita palavra. Fala aos nossos corações nesta manhã. Oramos por entendimento, oramos, ó Deus, por fé, oramos, ó Deus, por obediência, oramos, ó Deus, por convicções. Tem misericórdia de nós, meu Deus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela não seja apenas ouvida por nós, mas ela seja praticada por nós. Que ela seja instrumento, a espada do Espírito Santo, para transformar, para nos edificar, para nos corrigir, para nos exortar, Senhor Deus, de modo a sermos cada vez mais conformados à imagem de Jesus, Senhor da igreja, em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Capítulo 7 é um capítulo glorioso demais. No domingo passado foi falado a respeito dos 144 mil, e é um dos textos, assim, muito mal compreendidos por muitos. Alguns tentam se apropriar dele como sendo uma afirmação de alguns poucos que vão ser salvos, apenas 144 mil, e levam esse texto no seu aspecto literal. E se fosse literal, a concorrência seria forte, irmãos. Seria mais do que qualquer USP da vida, qualquer Unicamp, qualquer essas universidades top de linha que nós tínhamos, porque o negócio já ia começar aqui agora. Se for só 144 mil, não é? Mas o texto, evidentemente, não fala de algo que é literal, mas está falando aqui a respeito de uma totalidade desta multiplicidade de 12 vezes 12, que vai ser elevado a 1000, com isso querendo chamar a atenção para um aspecto de todo o povo de Deus ao longo da história. E eu quero então que você entenda que do capítulo 7 ao verso 1, nós estamos falando de uma igreja militante. Nós estamos falando da igreja aqui agora. Nós estamos fazendo referência de um povo que é selado por Deus, que é marcado por Deus, e esta simbologia ela é importante porque os escravos daquele período, eles recebiam uma marca. E aqui então, quem está sendo marcado não são escravos, são os servos de Deus no mundo. Então o texto, ele fala a respeito desta igreja ou de pessoas que na história foram seladas por Deus, foram marcadas por Deus, e o que nós chamamos na teologia sistemática da igreja militante.
A igreja militante, ela vem dessa ideia de militar mesmo. Essa igreja que é peregrina, essa igreja que existe aqui agora, essa igreja que vai sendo alcançada pela graça de Deus e pessoas vão sendo incorporadas à igreja visível do Senhor Jesus. Então, os 144 mil não é um grupo seleto de pessoas que vão estar reinando com Cristo no céu. Por isso que eu penso que é o contrário. Os 144 mil é uma representatividade simbólica de todo o povo de Deus, da antiga e da nova dispensação, porque você tem esse múltiplo de 12 vezes 12 que dá essa ideia. Os 12 na representação do povo de Deus, que é o antigo Israel, a igreja apostólica, debaixo da autoridade apostólica dos 12 apóstolos, e com isso nós temos esses dois momentos, esses dois ambientes, a igreja de outrora e a igreja neotestamentária, e então afirmamos que aqui não é um grupo assim de 144 mil, mas é uma representação de todo o povo de Deus que foi, que está sendo e que continuará sendo salvo até Jesus voltar. Quem são os 144 mil? Os 144 mil são todas as pessoas alcançadas pela graça de Deus na antiga aliança, no atual momento e até Jesus voltar. Deus está chamando para si pessoas que fazem parte deste momento. Não pense que é 144 mil literal. Pense que até Jesus voltar, Ele está chamando pessoas ao arrependimento. Ele está chamando pessoas para que creiam nele. Então, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que reconhecem que Ele é Senhor, estão dentro desses 144 mil. É a igreja que está na terra, é a igreja que está no mundo. Então, a visão que você tem é que eles saíram pelos 4 cantos da terra. A terra não tem 4 cantos, né, irmãos? Ela não é quadrada, ela é redonda, mas ela tem aqui norte, sul, leste e oeste. Esses 4 pontos cardinais. Então, a ideia aqui é da totalidade da terra. Então, Deus escolheu pessoas e Ele marca essas pessoas e Ele vai chamar essas pessoas pelo Evangelho e elas vão crer no Senhor Jesus. Os 144 mil é o Evangelho alcançando pessoas no mundo até Jesus voltar. São os eleitos de Deus, são os que foram marcados, tá certo? Só que agora muda-se. Nós saímos dessa visão da igreja na terra e nós temos agora a visão da igreja glorificada. Então tem 2 termos que na teologia sistemática ela serve para ajudar na compreensão do que nós estamos falando. Na igreja militante, você tem salvos e, lamentavelmente, não salvos. Nem todo mundo que faz parte da igreja visível, mesmo que tenha professado a fé em Cristo Jesus, nós não podemos, nenhum ser humano tem o poder de chegar e dizer, eu tenho 300 membros na minha igreja e todos são salvos. Ninguém pode falar isso. Ninguém tem esse poder. Ninguém conhece de fato quem são. Por isso que só o Senhor conhece a sua igreja. Só Deus sabe quem são de fato os convertidos. Só Deus sabe de fato quem nasceu de novo. Nós não podemos. Por mais que a gente vê os sinais, por mais que a gente vê que tem coisas de Deus, do Evangelho de Deus, mas só o Senhor pode de fato dizer, eu conheço você. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Não é? Nós não podemos. Mas isso não significa dizer que a gente não vai receber ninguém mais, porque a gente não tem certeza. Como é que a gente recebe se a gente não tem certeza? A gente recebe fazendo o nosso papel que Jesus disse que devemos fazer. A gente recebe baseado na confissão de fé das pessoas, no que elas afirmam crer a respeito de Jesus. Pastor, nem sempre eu me sinto salvo. Seja bem-vindo, é assim que funciona, porque a gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive pelo que a gente crê. Se eu fosse viver pelo que eu sinto, irmãos, eu estou perdido. Tem dia que eu sinto coisas, se eu contar para vocês aqui, você fala assim, não é possível. O pastor sente fome? Não, sente fome também. Não parece, né, irmãos, que a gente sente fome. Parece que a gente não toma café. Parece que a gente é outro ser. Matéria diferente. A igreja demora, mas eu espero que um dia ela vai entender que todos nós
Somos alcançados pela graça de Deus sem nenhuma excepcionalidade. Todos são alvos da bondade de Deus. Então, na igreja militante, você, embora tenha pessoas que fazem parte dela e declararam a fé em Jesus, nós não podemos dizer que todos que estão presentes na igreja militante vão para o céu. Pastor, agora o senhor me apertou. Porque eu já estava na dúvida e agora eu começo a perceber que talvez eu não seja um crente. Calma. Você não vive baseado no que você sente, você vive baseado no que você crê. Se você crê que é salvo pelos seus méritos, eu vou dizer, você está perdido mesmo. Se você acha que o que você faz ajuda na sua salvação, eu vou dizer que ou você está precisando se santificar, porque quando a gente vem de ambientes legalistas, o que é um ambiente legalista? Então, as mulheres dessa igreja não cortam cabelo, não usam calça comprida, as mulheres dessa igreja não usam maquiagem, as mulheres dessa igreja não podem fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. A gente estabelece uma série de normas e a gente começa a achar que essas coisas nos ajudam na salvação. Até a gente ser desintoxicado desse negócio e a gente crê que a salvação é só pela graça de Deus, irmãos, é uma jornada, tá? É uma jornada. Não é uma caminhada fácil, não. Então, calma. Existe um processo onde a gente vai compreendendo cada vez mais as verdades de Deus. Então, quando eu estou com dúvida, o que é que eu faço, irmãos? Eu vou nos fundamentos da minha fé. Eu vou na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Eu lembro quem Deus é. Eu lembro que eu não sou salvo pelo aquilo que eu faço. Se eu não fui salvo pelas boas obras, as más obras também não me tiram das mãos de Deus. E o meu coração vai encontrando descanso. Porque a gente às vezes se vê falando, pensando, desejando e reagindo de maneira o quê? Carnal. Mas isso não significa dizer que você não é um cristão. Significa dizer que você está num processo. E no processo você tropeça, cai, machuca, levanta, sacode a poeira e vai adiante. É assim que funciona na vida cristã. Por isso a ideia de uma igreja que está militando, de uma igreja que está na caminhada, na jornada. Mas nessa igreja nós podemos dizer que ela vai ter pessoas que não passaram pela conversão. Deus sabe quem são. Mas agora João não tem a visão de uma igreja no mundo, de uma igreja composta de pessoas que foram seladas por Deus e vão ser alcançadas e protegidas, conforme o pastor Denis diz. Deus vai proteger essa igreja, Deus vai preservar essa igreja. Ela vai ser perseguida, ela vai ser martirizada, ela vai ser hostilizada. E é por isso que do verso 9 até o verso 7, nós temos a confirmação dessa promessa. A igreja glorificada. Não são dois grupos, não vai ter esse negócio, um grupo vai reinar no céu, são os da ala VIP do reino. A ala VIP do reino, 144 mil. E vamos ter agora a ralé que vai ficar na terra. Então vai ter a classe VIP, a Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville deu uma polêmica danada, quando estabeleceu lá uma área VIP. Até que acabaram com ela, né? E tiraram aquele negócio de lá. Aquela aberração. Mas tem gente, e aqui eu vou dizer que não é igrejas evangélicas, né? Há determinados movimentos religiosos que diz os 144 mil vai ser para uma elite. E quem são esses da grande multidão? Ah, aqueles que vai reinar com Cristo aqui na terra. Então tem a ala VIP do reino dos céus. E vamos ter agora a multidão. Multidão parece que é sempre o povão, né, irmãos? É o povão. 144 mil é a elite do reino. E agora essa multidão é o povão, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O grupo é o mesmo. O que muda é o ambiente. Você sai da terra e agora qual a igreja que você vê? A igreja do final da história. A igreja da consumação. A igreja glorificada. Cristo prometeu que ia preservar a igreja na terra. E agora João está vendo esta grande multidão, por isso que uma grande multidão você não pode aqui o quê? Contar. É a mesma igreja. É a igreja que Deus salvou na terra, preservou apesar das dificuldades, e ela está onde agora? Ela está na presença do Cordeiro de Deus. É o mesmo povo, é a mesma igreja. Do verso 9 até o verso 17, é os 144 mil de ambas as dispensações. Está claro isso, irmãos? Então, nunca mais, ao ler esse texto, diz quem são os 144 mil, porque se você me perguntar, eu vou fazer, você vai voltar lá no dia 5,
de julho de 2026, assista lá no YouTube, não me pergunte, está lá gravado. Assista de novo. Pare de ficar ouvindo só Hernandes. Pare de ficar ouvindo só IPP. Ouve nós também, irmãos. Ouve nós também. Esse povo já tem gente demais lá. Tem 2 milhões quase. Nós estamos nos 3 mil. Não sai dos 3 mil aqui. Véio. E o povo parece que gosta de humilhar a gente. Eu gosto é do Hernandes. Eu falei assim, rapaz, é para humilhar a gente mesmo. Não chega assim, pastor, estava ouvindo. Mas tem uns aqui que falam assim, pastor, eu estou agarrado aqui na IPO, no TV IPO. Estou ouvindo até as antigas. É aquele Deus que chega e fala assim, vou fazer um cafuné, meu filho. Você está ruim demais. Vem cá, vai. Tá bom. Calmou? Calmou. Vamos seguir adiante. Brincadeiras à parte, vamos então ao texto. Porque, veja, irmãos, estou aqui recordando, caso tenha ficado alguma dúvida a respeito dos 144 mil. João sai agora da visão da terra, de tribos, de povos, tá certo? Gente aqui, de ambas as dispensações. E ele agora está vendo a igreja diante do Cordeiro. Então, em que momento acontece isso? Nós estamos falando da consumação final de todas as coisas. Portanto, eu quero aqui caminhar rapidamente sobre esse povo guardado por Cristo até o fim. Aqueles que foram selados, do verso 1 até o verso 8, vão ser preservados por Deus e vão chegar até o final. Na fé reformada, a gente diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Uma vez salvo, salvo até o fim. Por quê? Porque a gente se santifica? Não. Porque a gente consegue perseverar por nós mesmos? Não. Tudo por causa da graça de Deus. É por Ele. É por causa do Cordeiro. E aí está no verso 9, verso 10, o Cordeiro preserva o seu povo para a glória. Ele não preserva o povo apenas para a sua glória. Ele preserva o seu povo para a glória. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz a Escritura. E aqui então, irmãos, nós devemos observar uma palavra bonita que nos ajuda a compreender o que acontece aqui. É a preservação de Deus sobre a sua igreja. Depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Se o 144 é a simbologia de toda a história da igreja até a volta de Jesus, meus irmãos, quanta gente, né? Quanta gente já não foi, quanta gente não está sendo e quantas pessoas ainda continuarão sendo alcançadas pelo Evangelho. Então a igreja é sempre muito maior do que a gente imagina, não é? Louvado seja o Senhor. E ele vai dizer, de todas as nações, tribos, povos e línguas, eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa salvação aqui, ela parece estar relacionada com essa ideia de preservação mesmo. De uma igreja que sofreu no mundo, de uma igreja que foi perseguida no mundo, mas de uma igreja que foi preservada. Por isso, lá na frente vai dizer, eles estão vindo de onde? Eles estão vindo de um mundo de aflições, eles estão vindo da grande tribulação. Então, é bonito a gente ver aqui a diversidade. Então, se você não gosta dos índios, cuidado. Vai ter muito deles lá. Todas as tribos, evidentemente, que aqui uma referência às questões tribais de Israel, né? Eram tribos. Mas veja, irmãos, de toda tribo, povo, línguas, nações, esta diversidade, mas essa extensão da igreja de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, é bonito a gente ver que essa igreja tão diversificada, ela está o quê? Unida. Percebe que nós não podemos deixar de vivenciar aqui na terra aquilo que vai ser a nossa característica na glória. Essa igreja, ela está diante do Cordeiro de Deus, vestidas de vestiduras brancas e com ramos nas mãos. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, eu quero chamar a sua atenção para um cumprimento bíblico que está acontecendo aqui. Porque quando o texto fala que esta grande multidão são pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações,
a referência não pode deixar de ser a promessa de Deus feita ao patriarca Abraão. Deus havia prometido a ele que ele seria pai de numerosas nações. Então nós temos no Antigo Testamento esta confirmação de Gênesis 17, verso 5. E a Bíblia vai dizer, serão tantas as pessoas que não se pode contá-las. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 12. Então nós temos aqui aquele Deus que prometeu a Abraão, a promessa se cumpriu. Um homem que saiu da sua terra, da sua parentela, foi para um lugar tão distante, se tornou pai de uma grande multidão, que não se pode contar, porque Deus havia dito isso a ele. Então, veja, meus irmãos, que essa promessa se cumpriu. Por que as expressões roupas brancas e palmeiras nas mãos? Poderia passar desapercebido isso, né? As roupas brancas, elas são símbolo de triunfo, de pureza, de santidade, né? De um povo que perseverou pela graça de Deus diante de provações. A metáfora fala de um povo cujos pecados foram perdoados pela graça de Deus. De uma igreja que foi protegida, e dessa fé que foi professada em meio às provações que eles vivenciaram, mas eles não retrocederam, eles se mantiveram firmes, não negaram o Senhor. Pureza e vitória estão aqui representadas na expressão roupas brancas, uma igreja que triunfou, uma igreja que foi perseguida, que foi maltratada, uma igreja que foi hostilizada, mas uma igreja que foi preservada pela graça de Deus. Mas notem que o texto, ele parece fazer aqui uma comparação com o que acontecia com o imperador romano. Porque naquele contexto, e possivelmente essa imagem fala um pouco a respeito disso, ele traz à memória aquilo que se assemelhava ao triunfo de um grande general romano. Quando o general, ele conquistava, diz a história que ele liderava o cortejo, né, à frente daqueles que haviam sido conquistados pelas ruas de Roma, vestido com uma longa toga branca, linda. Era símbolo realmente do seu triunfo, símbolo de conquista. E agora é a igreja que está sendo perseguida pelos Césares, perseguida pelo Império Romano, mas quem vai estar vestido de branco não é o César, são o povo de Deus, uma igreja que vai triunfar, uma igreja que vai ser preservada pela graça de Deus, porque Cristo é aquele que preserva o seu povo para a glória. Então, veja, meus irmãos, outra expressão que aparece aí são palmas nas mãos. Palmas, não é essa ideia de palmas mesmo, mas a ideia das palmeiras, usadas, por exemplo, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, que as pessoas iam colocando esses ramos de palmeiras e gritando, Hosana nas alturas, etc. e tal. Esta simbologia, ela traz aqui, ou ela faz alusão a uma festa muito importante para Israel, que era a festa dos tabernáculos. Então, essa festa, ela tinha como objetivo apresentar aqui um período que foi desafiador para a vida do povo de Deus, porque ela celebrava a proteção de Deus dada aos israelitas durante as suas peregrinações no deserto. Então percebe? Ramos nas mãos, ramos de palmeiras nas mãos, está fazendo alusão à festa dos tabernáculos. E por que ela existia? A festa dos tabernáculos visava trazer à memória do povo que Deus cuidou, que Deus preservou, que Deus sustentou, que Deus fez com que o povo, durante a sua peregrinação no deserto, ele permanecesse. Chegou à terra prometida. Essa igreja foi preservada, apesar de muitos terem ficado pelo caminho. Mas a ideia aqui é que eles estão celebrando a proteção de Deus. Eles estão celebrando as provisões de Deus durante a sua trajetória aqui na terra. Então, essa igreja que é preservada por Cristo até a glória. Segunda coisa, do verso 11 até o verso 12, o céu celebra também a obra do Cordeiro. Porque essa salvação desta grande multidão que está diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas, de pureza, mas símbolo também de triunfo,
de vitória, uma igreja que vai ser vitoriosa. E aqueles irmãos, notem, eles estavam precisando ser encorajados, porque as condições de vida não estavam fáceis. Por isso que a expressão ao vencedor, ao vencedor. E a igreja que está sendo vista aqui agora, qual que é? A igreja que vence, a igreja que prevalece, a igreja que triunfa. Então, se na primeira divisão nós temos a preservação, na segunda divisão nós temos a celebração. Quem é que está celebrando aqui? Nota que o texto começa com um amém. Amém de quê, irmão? O povo está adorando a Deus, por quê? Porque Deus preservou, protegeu a sua igreja, a Ele pertence a salvação. Aí agora, todos aqueles que estavam ali, os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram. É a primeira vez que aparece essa expressão aqui. Nas outras afirmações, como por exemplo, 4:10, 5:8, 5:14, eles se prostram. Mas agora eles se prostram colocando o seu rosto, de fato, no chão. Não apenas se ajoelharam, eles realmente colocaram o rosto em terra. E esses estão celebrando o quê? Eles estão concordando com esse plano maravilhoso de Deus. Esses seres celestiais, eles estão olhando para a obra de salvação de Deus, para esse plano maravilhoso de Deus, de escolher pessoas, de alcançar pessoas, de chamar pessoas à salvação. Os anjos estão diante de Deus dizendo aleluia! Você sabia que os anjos celebram quando um pecador se converte? Disse Jesus que há uma grande celebração no céu, quando o cartório celestial vai registrando ali certidões de nascimento, não é? E é tão maravilhoso, irmãos, porque no cartório celestial não tem certidão de óbito, sabia disso? Você sabia disso? Não existe certidão de óbito no cartório celestial. Porque se existisse, por isso que eu digo, perdeu a salvação, dá baixa, -1. Certidão de óbito. Não existe. Deus só dá uma certidão. É certidão de nascimento. Acabou, viu, filho? Ó, deixa eu falar para você. Já não é você quem vive mais, tá? Você morreu para você. É certidão de nascimento. Acabou. Só existe uma certidão de nascimento no cartório do céu. Ele não emite certidão de óbito. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó, até essa danada dessa morte que bagunça a vida da gente, que atrapalha tantos planos, né? De repente, pum, acabou. Mas vamos lá. Então veja, irmãos, o céu celebra a obra do Cordeiro. É muito maravilhoso, porque nós temos este louvor que é dirigido a Deus aqui, e ele contém coisas maravilhosas, muito semelhantes ao que já apareceu no capítulo 5, mas é incluído aqui ações de graças. Eles reconhecem o plano maravilhoso de Deus. Eles reconhecem essa graça de Deus. Eles estão aqui concordando com esta igreja que vai ser alcançada, que vai ser preservada, que vai chegar no céu. E eles estão olhando para esse plano, eles estão celebrando isso. Irmãos, a razão dessa adoração se dá por causa da vitória de Deus e do Cordeiro sobre as potestades, preservando a igreja. Como verdadeiros israelitas, irmãos, a igreja estava celebrando no céu essa festa escatológica dos tabernáculos para comemorar com júbilo a sua salvação na consumação final de todas as coisas. É isso que está acontecendo aqui. E esses anjos estão reconhecendo este plano maravilhoso, e eles estão celebrando o Cordeiro de Deus por esta tão rica e gloriosa salvação. Eu não sei se você tem noção, assim, pelo menos um pouquinho, do que é culto. A gente está numa polêmica hoje aí, porque o Brasil joga 5 horas. Como é que fica o culto das 18 horas? Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Na Bíblia não está dizendo que o culto tem que ser às 9 nem às 18, amém, irmão? Não está na Bíblia. Culto consagrado para Deus é das 9 e das 18. Muitos não vão vir na igreja porque a seleção brasileira vai jogar. O que a gente faz com isso? A gente ora para Deus pesar a mão.
Castigar? Não. 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 A gente entende que o dia do Senhor é um dia reservado para nós pensarmos nas coisas de Deus, celebrarmos a Deus, descansarmos dos nossos afazeres, louvar o Senhor. Mas a gente não é legalista, não é? Não é legalista. Vamos ter o culto normal das 18, celebraremos a ceia do Senhor, mas veja, meus irmãos, essa consciência de viver com essa expressão, porque a gente não pode achar que o culto que nós prestamos a Deus é só o que nós fazemos no domingo. Não. Aqui é culto comunitário, momento de comunhão. Mas quantas pessoas não vêm durante vários domingos e o que a gente faz? A gente fica julgando essas pessoas? Não. Então está tudo em paz. Vou ligar o tablet aqui no jogo da seleção brasileira, vou estar pregando olhando. E se eu gritar gol, não confunda. Estou dizendo, vamos adorar a Deus aqui, irmãos. Vamos embora aqui. Tá certo? E se der ruim, assim, deu ruim aqui, irmão. Deu ruim. Mas então veja só. Eles estão adorando por esta salvação. O que a gente faz no culto comunitário? A gente adora por causa desta tão grande o quê? Salvação. Os anjos estão fazendo isso. E é por isso que esse louvor é dirigido a Deus aqui, com todas estas qualidades, esses atributos. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria. E é inserido aqui as ações de graças, a honra, o poder e a força. Sejam ao nosso Deus para todo sempre. Esses seres celestiais aqui, eles estão aqui exultando pela salvação da igreja. Ô, irmãos, e a gente não pode não gostar de fazer aquilo que os anjos amam fazer. Se os anjos amam louvar, nós devemos também fazê-los. Para terminar, o Cordeiro recompensa o seu povo para sempre. A palavra-chave agora é consumação. Então, do verso 13 e 14, nós temos o sofrimento, a vitória e a pureza da igreja. Porque diz assim, um dos anciãos tomou a palavra e alguém pediu, uma dúvida aqui. Essa turma aí está vindo de onde, hein? Quem são esse povo? E aí ele respondeu, quem são e de onde vêm esses que estão aí vestidos de branco? E João respondeu, o Senhor sabe. E o Senhor então diz, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja, meus irmãos, o sofrimento, a vitória e a pureza da igreja. Deus comprou, selou, salvou e protegeu a sua igreja até o final. Um dos anciãos, ele está em busca de identificar quem são essas pessoas. E a Bíblia está dizendo, esses são aqueles que vieram desta perseguição de uma igreja que ao longo da história é hostilizada, é perseguida. Alguns vão querer julgar isso aqui apenas por esse aspecto escatológico, de uma grande tribulação que vai vir sobre o povo de Deus. Mas veja, irmãos, o texto tem que fazer justiça primeiramente àquela igreja. Então a grande tribulação aqui não pode ser 2000 anos depois de que Apocalipse foi escrito. Eles já estavam vivendo num período de uma grande tribulação. Leia o livro dos mártires, se você tiver energia espiritual para ler. Para você se deparar com a quantidade de pessoas que foram sendo mortas até o ano 300 da era cristã. É um banho de sangue. São relatos dos mais tenebrosos. O livro tem uma capa vermelha, porque o livro, se você torcer, é perigoso sair sangue. De tão pesado que é. De uma igreja sofredora, de uma igreja martirizada. E aqui então nós temos essa igreja sofredora. Nós temos essa igreja debaixo de tribulação. O único outro lugar onde a expressão aparece, tribulação, é Mateus 24, 21, sendo referências claras ao texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, onde nós temos aqui uma tribulação que foi profetizada por Daniel e também pelo Senhor Jesus. Na tribulação de Daniel, capítulo 12, o oponente escatológico do povo de Deus o persegue por causa da sua fidelidade a Deus. Alguns se afastarão, assim como estava acontecendo nas igrejas da Ásia. E aqui então nós temos
essa ideia dessa tribulação que consiste em pressões por parte do sistema religioso para comprometer a fé. São as pressões do mundo, podendo incluir privações econômicas, e isso estava acontecendo com os irmãos naqueles dias. Essa tribulação, meus irmãos, não se restringe aos dias imediatamente precedentes à volta de Cristo, mas ela começa com o nascimento da igreja e ela continua por toda a era da igreja. Essa tribulação não era uma previsão para o futuro, mas ela já falava de algo real que já fazia parte da igreja naqueles dias. Uma tribulação que começa com os sofrimentos de Cristo e vai se intensificando. E aqui o texto está dizendo que o sofrimento purificou e fortaleceu a fé desses irmãos. Por isso eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O texto não fala apenas da morte de Cristo, mas da aplicação dela na vida das pessoas. Os verbos que aparecem aqui, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é passado, mostrando aqui a aplicação disso na vida da igreja. E terceiro, a única maneira que alguém tem de chegar ao céu é limpando seus pecados no sangue de Jesus. Não tem outra maneira. Então nós temos a eficácia da morte expiatória de Cristo, que está sendo aqui fortemente afirmada. Essa igreja vai ser salva não por causa da sua fidelidade, mas por causa da graça de Deus e da fidelidade do Cordeiro de Deus. Uma segunda coisa, irmãos, o Cordeiro recompensa o seu povo. Primeiro, o sofrimento, a vitória e a pureza da igreja. O outro, aí do verso 15 a 17. O resultado da vitória e da pureza da igreja. Como que essa igreja agora se comporta no céu? Olha só as expressões que aparecem no verso 15. Nós temos a recompensa daqueles que venceram por causa do Cordeiro. E aqui então o ancião, ele quase que sai da prosa para a poesia. E o texto diz assim no verso 15, eles vão servir diante de Deus. Por isso, porque eles foram perdoados, alcançados pela graça, purificados, preservados, perseveraram, não se corromperam, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no santuário. A ideia aqui é de um reino de sacerdotes. De um reino de sacerdotes. Eles servem de dia e de noite. A recompensa destes santos é de servir continuamente o Cordeiro de Deus. É a recompensa que eles têm, é o privilégio que eles desfrutam. Como sacerdotes do Senhor, eles desfrutam aqui da Shekinah de Deus. Quem é que se chegava mais perto de Deus na antiga aliança? O sumo sacerdote. Era um privilégio dele. Só que aqui, meus irmãos, é privilégio da igreja, não de algumas pessoas, não é? Então veja, a igreja, ela realiza no céu o que ela já faz na terra. Ela serve. Então deixa eu dizer uma coisa para você, detesto servir, pastor. Acho que o céu não é um bom lugar para você. Céu é lugar de gente que gosta de servir, que gosta de adorar. Então, se a adoração na terra já te causa incômodo, eu acho que o céu vai te perturbar demais. Porque é isso que está acontecendo com a igreja, e ela faz isso com muita alegria, não é? Serviço diante de Deus. Você pode comparar esse texto com Ezequiel 37, 26, 28, que fala um pouco a respeito disso, mas eu quero falar de uma segunda bênção que os crentes recebem, vida sem privações. Olha só. Está aí no verso 16. Você que gosta de bolsa, vai ter bolsa não, irmão. Vai ter providência de Deus. Nada contra as bolsas. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro forte calor. Uma igreja que vai ser alimentada poderosamente por Deus. Essa ideia aqui, jamais de ter fome, ela visa mostrar que o Cordeiro de Deus é aquele que provê tudo que a igreja necessita em glória, o Cordeiro vai prover. Pastor, então quer dizer que o céu é o lugar para aqueles que não fazem nada. Em nome de Jesus, irmão, não é isso que o texto está dizendo. Os crentes daqueles dias estavam tendo dificuldade para comprar e para vender. Quando a gente for falar da besta, a gente vai ver a dificuldade que é.
Você que lida com os negócios no Brasil, se você é um pequeno empresário, você sabe do que eu estou falando. Para você emitir notas, para você pagar impostos, se for para você viver direitinho, meus irmãos, é uma luta. O sistema ele é anti-empreendedor. No Brasil, ser empresário é um desafio. Você comprar e vender legalmente, estou falando tudo debaixo do que a lei exige. Irmão, sou capaz de dizer para você que você nem compra e nem vende. Por isso a luta da tal da nota, não é assim? Com nota é um X, sem nota é tanto X. Porque os encargos eles são altos demais. Já aqui no Brasil, naquele contexto, as coisas não eram fáceis. Por isso que o texto está falando de que os crentes, eles vão ter uma vida sem privações daquilo que eles experimentam nesta vida. Eles vão ter acesso a coisas gloriosas da parte de Deus. E para terminar, pastoreio de Cristo e a remoção de todo sofrimento. A razão do consolo é que Deus vai aniquilar aquela que nos angustia nesta vida para todo sempre, que é a própria morte. Porque veja o que diz o verso 17. Pois o cordeiro que está no meio do trono as apacentará. O cordeiro do Salmo 23, do bom pastor do Salmo 23, que vai levar a sua igreja junto para as águas de descanso e vai refrigerar a sua alma. Ele vai apacentar e vai guiá-las para as fontes da água da vida. Que coisa maravilhosa. E Deus vai fazer o quê, irmãos? Enxugar dos olhos toda a lágrima. Por que a gente chora aqui agora? Chora porque adoece. Chora porque a morte está aí presente. Chora porque tem tanto sofrimento. Chora porque tem tantas coisas difíceis. Irmãos, Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Tem uma profecia de Isaías 49, para a gente terminar com algumas aplicações, que era uma promessa de Deus aos exilados que retornavam da Babilônia para Israel. O texto diz assim: não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não afligirão, porque se compadece deles, os guiará e o conduzirá aos mananciais das águas. A metáfora da fome nas Escrituras faz referência não apenas às necessidades físicas, mas a todas as necessidades da vida da igreja. Jesus é esse bom pastor que conduz esse povo às águas de descanso. Por isso que Isaías 25:8 diz assim: ele vai tragar a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Mas enquanto a igreja não é glorificada, a gente chora. A gente sofre. E eu termino com algumas aplicações. Primeiro, a adoração que acontece no céu, meus irmãos, é por causa da salvação de Deus. Esta é a maior obra de Deus na vida de uma pessoa. Se você não se alegra porque é um salvo, o que mais pode mover o seu coração? Se você não se encanta pelo fato de ter sido perdoado por Deus, ter os seus pecados perdoados por Ele, salvo pela graça dele, se nós não ficamos cheios de exultação diante desta tão grande salvação, meus irmãos, do que mais nós precisamos? É a nossa maior fonte de alegria e de deleite é saber que os nossos pecados foram perdoados e que fomos salvos pela graça de Deus. Segunda coisa, a segurança do crente. A boa obra que Deus começou a realizar na vida de um crente, meus irmãos, vai até o final. Isso se chama perseverança dos santos. Afirmar que um crente cai da graça, afirmar que um crente perde a salvação é não confiar na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você confiar na sua força, vou dizer uma coisa para você: não tem jeito, irmãos. Você vai naufragar. Por isso, somos alcançados pela graça. Terceira coisa, irmãos, como você tem respondido à obra de Deus em sua vida? Devemos dar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo o que daremos a Ele no céu. Os crentes adoram a Deus no céu pela mesma razão pela qual eles o adoram na terra. É por causa da sua salvação. Não é porque a sua conta bancária melhorou. Tudo isso pode ser justificativo, são bênçãos de Deus. Coisa boa que Deus nos dá.
Mas a nossa grande fonte de alegria é saber que a gente é salvo pela graça do Senhor. Quarta coisa, Deus não usaria algo que não faz nenhum sentido na terra para explicar sobre algo glorioso que acontece no céu. Desde a encarnação, meus irmãos, morte e ressurreição de Jesus, não há mais um tabernáculo físico onde Deus habita. Então nós usamos e chamamos isso aqui de templo, mas isso aqui não é a habitação de Deus. Onde é a habitação de Deus hoje? Na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é igreja andando sozinho. O tabernáculo de Deus é a igreja de Deus. É ali que Deus habita. Então, se não tem prédio e nós estivéssemos todos juntos aqui, Deus estaria habitando entre nós. Esse é o tabernáculo de Deus. É isso que a gente precisa entender. Isso é ser igreja. Eu sou igreja. Não, ninguém é igreja sozinho. Assim como não existe uma plantação de milho, de um milho só. Um pé de milho não é plantação de milho. Não é assim? Um tijolo não é um edifício. Então, o edifício é muitos tijolos. Isso é igreja. E é isso que nós vemos aqui. O lugar onde Deus habita é na comunidade. Eu não gosto da igreja. Então, meu irmão, você não gosta da presença de Deus. Porque Deus se faz presente no seu povo. Com o seu povo. Coisa gloriosa isso. Estou terminando. Digo mais, se não temos comunhão com Cristo aqui agora, como explicar uma vida de comunhão plena com Cristo na glória? Esse povo está aqui se deleitando com Jesus, irmãos. Vocês estão percebendo isso? Essa igreja está diante do Cordeiro, encantada com tudo que aconteceu, com a vitória. Aleluia! Chegamos! Mas nós estamos militando. Desfrutemos, irmãos, desse privilégio que nós temos aqui agora. Penúltimo. Se você não tem prazer em servir a Cristo durante esta vida, como você espera viver após essa vida? Se a gente não tem prazer em servir a Cristo nesta vida, como você espera viver após esta vida? Para terminar, sujeição ao pastorado de Cristo, hoje, terá continuidade ao pastorado de Cristo na glória. Se nós não permitimos ser pastoreados por Cristo hoje, não estamos prontos para ser ovelhas dele na glória. Por isso, essa visão dessa igreja glorificada. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Vamos terminar aqui com a bênção do nosso Deus. Senhor, obrigado pelo triunfo da igreja. Obrigado porque é o Senhor mesmo quem a preserva. Obrigado porque essa igreja passa por lutas, experimenta dificuldades. Muitos irmãos nossos, ó Deus, estão vivendo debaixo de condições que nós não temos ideia. Irmãos que estão sendo mortos, irmãos cuja fé em Jesus tem lhes custado um preço muito alto. Mas muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que apesar das tribulações, das privações, o Senhor preserva essa igreja. E o Senhor vai conduzi-la até o final. E o que nós pudemos ver aqui agora foi um pouco do que é esta grande comunidade, composta de pessoas de todos os lugares que não se pode contar. É uma grande multidão de pessoas provenientes de todos os lugares. Essa diversidade, Senhor, uma igreja multicultural, multirracial. Glórias ao Teu santo nome pela Tua igreja, glórias ao Teu nome pela preservação da igreja, glórias ao Teu nome, Senhor Deus, pela celebração desta igreja. Muito obrigado e que o Senhor nos ajude para que enquanto nós estamos aqui agora, militando com as lutas do nosso dia a dia, com as dificuldades que vêm sobre nós, que nós sejamos sustentados pelo Senhor, que nós possamos seguir Te adorando, Te servindo com alegria, no nome de Jesus. Oramos por aqueles que talvez, ó Deus, ainda não firmaram esse compromisso de servir ao Senhor. Oramos por aqueles que ainda não professaram a sua fé em Cristo Jesus. Oramos por fé. Oramos por confissão de fé. Oramos por conversão. Oramos, ó Deus, por esta sujeição
ao pastoreio de Jesus Cristo, Senhor da igreja, em nome de quem nós oramos. Irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.